Agora a gente vai para a parte 2 da nossa aula, que são as leis empíricas dos gases. Então, para começar essa aula, a gente vai introduzir alguns conceitos. Primeiro é o sistema. Sistema é aquela parte do universo que a gente está estudando. Por exemplo, se a gente vai estudar gases, a gente está estudando o recipiente que contém aquele gás dentro. Se você está estudando uma reação química, a gente vai estudar o recipiente onde a reação química está ocorrendo. A vizinhança. Vizinhanças é nada mais nada menos do que a parte externa ao sistema. Então, ela vai estar separada do sistema por uma barreira chamada de fronteira. E o universo nada mais é do que o conjunto do sistema mais a vizinhança. Então, por exemplo, nessa figura aqui, a gente tem um Erlenmeyer. O Erlenmeyer é o nosso sistema, ele está aqui destacado. A fronteira são as paredes do Erlenmeyer de vidro. A vizinhança é o que está do lado de fora da fronteira, que está aqui. E o universo ele vai ser a vizinhança mais o sistema. O sistema ele vai se classificar de 3 formas. Ele vai ser aberto, fechado ou isolado. Qual é a diferença? A diferença entre eles é a capacidade de permitir ou não o fluxo de calor e de matéria. O sistema aberto ele permite a troca tanto de calor quanto de matéria. O sistema fechado ele só permite trocar calor. E o sistema isolado ele não troca nem calor nem matéria. Por exemplo, se você tem uma panela e coloca no fogo, o líquido vai ferver. Então, nesse caso, a energia que é o calor do fogo ele consegue entrar na panela. Então, ele é permissível a passagem de calor. Se a panela estiver destampada, então o sistema é aberto, porque na hora que a água começar a ferver, o vapor vai embora. E se a tampa da panela estiver vedada, o vapor não consegue ir embora. Então, nesse caso, a panela com a tampa aberta é um sistema aberto, porque ele recebe calor e manda o vapor de água embora. E o sistema que tem a tampa, ele é um sistema fechado. Por quê? Porque o calor consegue atravessar ele, consegue entrar lá dentro da água para fazer ela ferver, mas o vapor não consegue escapar. Para o estudo de gases, a gente vai utilizar sistemas fechados, onde o gás que está lá dentro ele não pode escapar. Então, utilizando esse sistema fechado, a primeira lei de transformação de gases é chamada lei de Boyle ou lei de Boyle-Mariotti, como alguns livros trazem. Ela trata de transformação isotérmica. Professor, o que é uma transformação isotérmica? São transformações que não mudam o valor de temperatura durante a transformação. Então, quais são as condições aqui? A gente vai trabalhar com gás que não é reativo, ou seja, você só tem uma espécie lá e ela não reage quimicamente com ela mesma. E a temperatura ela vai ser constante. Uma vez que ela não reage com ela mesma, o número de moléculas antes e depois da transformação ele permanece constante. Então, quando ele fez esse tipo de experimento, o que ele observou? Aqui você tem um pezinho que ele representa uma pressão que ele está exercendo na tampa do recipiente. Essa tampa do recipiente ela consegue se mover. Então, se você aumenta o peso, a tendência é que essa tampa abaixe, devido à presença do peso extra. Então, você vai ter, com um peso, você vai ter uma determinada altura da tampa. Se você aumentar o peso, essa altura vai diminuir. E se você usar 3 pesos, ela vai diminuir mais ainda. O que foi que ele observou? Quando ele media a quantidade de pressão que era exercida aqui e multiplicava pelo volume do gás que estava dentro do recipiente, ele verificou que o produto da pressão vezes o volume era uma constante. E daí que vem a lei de Boyle. Pressão vezes volume é constante desde que o número de mols e a temperatura permaneça constante. Se você modificar a pressão, o volume também modifica. Só que eles são inversamente proporcionais. Se tu aumenta a pressão, o volume vai diminuir. Se tu diminui a pressão, o volume aumenta. Exercício para fixar. Um gás está armazenado em um recipiente de 15 litros e exerce uma pressão sobre as paredes do recipiente de 380 milímetros de mercúrio. Ao ser transferido para um recipiente de 5 litros, sem alterar a temperatura, qual a pressão exercida pelo gás? Então verifica aqui, primeira coisa, não muda a temperatura. Se não muda a temperatura, trata-se de um processo isotérmico. Tranquilo?
Então vamos pegar aqui pressão inicial antes da transformação e volume inicial. A pressão inicial ela vai ser de 380 milímetros de mercúrio. O volume inicial era de 15 litros. A pressão final é o que ele quer saber, que eu não sei. E o volume final, ele está dizendo aqui que é de 5 litros. Então, como houve uma diminuição no volume, isso aqui é um processo de compressão. Se o volume diminuiu, é porque a pressão vai aumentar. Vamos ver agora numericamente isso. Então, a gente tem que pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Se você quiser utilizar P1 vezes V1 é igual a P2 vezes 2, fique à vontade, não tem problema. Então, o que eu quero saber é a pressão final. Então, eu posso reorganizar isso daqui, transformando pressão final é igual a pressão inicial vezes o volume inicial, dividido pelo volume final. Achamos a fórmula que a gente quer. Agora a gente vai substituir os valores numéricos. Então, a pressão final vai ser 380 milímetros de mercúrio vezes 15 litros, dividido pelo volume final, que é de 5 litros. Então, fazendo essas contas aqui, eu vou encontrar que a minha pressão final ela vai ser de 1.140 milímetros de mercúrio. Beleza? A segunda lei que a gente vai trabalhar é chamada de transformação isobárica, ou seja, ela vai ocorrer a pressão constante além do número de mol. Com relação ao dono da lei, a literatura ela diverge bastante com relação ao nome do autor. Então aqui eu vou atribuir o nome dos dois, como é o que tem no livro de ensino superior, certo? Que é a lei de Charles e Gay-Lussac. Por que é chamada de lei de Charles e Gay-Lussac? Porque o Charles ele estudou essas transformações, só que ele não chegou a publicar os resultados dele. Já o Gay-Lussac ele finalizou o estudo publicando os resultados, só que ele atribuiu o nome da lei ao Charles, que tinha começado. Certo? Ele foi bastante ético com relação à produção intelectual dos dois. Então, o que é que eles observaram? Que quando você tem uma pressão constante, se você aquece um determinado gás, o volume dele expande. Ou seja, ele vai aumentar o volume. Por outro lado, se você diminuir a temperatura, o volume do gás diminui, ou seja, ele vai contrair. Quando ele faz as contas matemáticas, ele vê que a razão do volume e da temperatura na escala Kelvin, eles são diretamente proporcionais. Ou seja, se você dividir o volume pela temperatura na escala Kelvin, isso aqui vai dar uma constante. Então, se tu aumenta a temperatura, o volume ele vai aumentar proporcionalmente. Se você diminuir a temperatura, ele vai diminuir proporcionalmente também. Então, como eles são diretamente proporcionais, se você tiver um gráfico de temperatura por volume, ele vai ter a característica de uma linha reta. Uma observação sobre esse gráfico é que como o zero absoluto ele não pode ser atingido, essa reta ela não alcança a origem. Professor, o que é o zero absoluto? Seria a menor temperatura atingível, né? Tem estudos aí que já sugerem que foi conseguido atingir uma temperatura mais baixa que o zero absoluto. Mas aí você tem que ler os artigos, né, para tentar entender o que foi que houve. Mas o que é que acontece? Ele vai ser... O gráfico ele é um segmento de reta e ele vai apontar para a origem do gráfico. Vamos pegar aqui um exemplo. Exercício. Um gás está com a temperatura de 27 graus, a pressão de 1,5 atm e ocupa 20 litros. Ao ser aquecido a 127 graus Celsius, mantendo a pressão constante, qual o novo volume ocupado pelo gás ao final do aquecimento? Então, ele já estabeleceu aqui que a pressão é constante. Então, vamos pegar agora os dados. Temperatura inicial, 27 graus Celsius. A pressão não muda, então a gente não vai incluir aqui nas variáveis, vou colocar só o volume. Volume inicial, ele é 20 litros. Temperatura final, 127 graus Celsius. E o volume final é o que ele quer descobrir. Não sei qual é. Primeiro passo. Se é a pressão constante, então aqui vale a fórmula da transformação isobárica. Só que para aplicar essa fórmula aqui, que volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final,
que vai acontecer? A temperatura, obrigatoriamente, ela tem que estar na escala Kelvin. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é a conversão para Kelvin. Convertendo a temperatura para Kelvin, você vai somar mais 273. Isso aqui vai dar 300 Kelvin. Lembrando que o Kelvin ele não tem aquela bolinha do grau, certo? É só o símbolo, o K maiúsculo. Convertendo a temperatura final para Kelvin, eu também somo 273 e isso aqui vai dar 400 Kelvin, beleza? Então vamos lá. Como eu quero achar o volume final, eu posso isolar o volume final na minha fórmula. Como é que vai ficar isso? Desse lado a temperatura final está dividindo, ela vai passar para o outro lado multiplicando. Então o volume final ele é igual a temperatura final vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. Isolamos a variável que a gente quer, agora é só substituir os números. Então, o volume final vai ser 400 Kelvin vezes o volume inicial, que é 20 litros, dividido por 300 Kelvin, que é a temperatura inicial. Cancelamentos. Kelvin cancela com Kelvin. Efetuando a conta, volume final é igual a 400 vezes 20 vai dar 8.000, dividido por 300. Unidade que sobra, litros. Agora, fazendo essas contas, posso cancelar os zeros. Vai ficar 80 dividido por 3. Então, o volume final vai dar aproximadamente 26,7 litros. Beleza? Agora a gente vai para a nossa terceira lei, que é a transformação isovolumétrica ou isocórica. Esse iso significa mesmo. Então vai ser mesmo volume. Então o volume vai permanecer constante, que também é atribuído tanto a Charles quanto a Gay-Lussac, tendo divergência em alguns livros. Por isso que aqui eu estou novamente explicando que eu estou atribuindo aos dois. Então, quando você tem uma transformação isovolumétrica de um gás não reativo, se você pegar a razão da pressão pela temperatura na escala Kelvin, ela vai ser diretamente proporcional. Por que isso acontece? De onde é que vem a pressão? A pressão ela vem da colisão das moléculas com a parede do recipiente. Então, se tu aumenta a temperatura, você está aumentando a energia cinética, ou seja, a velocidade das moléculas lá dentro elas estão aumentando, você está acelerando as moléculas. Se elas estão mais aceleradas, elas vão bater com mais força na parede do recipiente e, consequentemente, vai aumentar a pressão. Então é por isso que quando você tem uma temperatura maior, você vai ter uma pressão medida maior do que uma temperatura mais baixa. Nesse caso, como é diretamente proporcional à temperatura Kelvin, então a gente vai verificar que a 200 Kelvin você vai ter um determinado valor de pressão e a 400 Kelvin o valor vai ser o dobro. Então, novamente, o gráfico da pressão contra a temperatura ele vai ser uma linha reta, que não atinge a origem porque o zero absoluto ele não é atingível. Agora a gente vai resolver um exercício relacionado a essa transformação isovolumétrica. Um gás a menos 23 graus Celsius sobre uma pressão de 1,5 atmosfera ocupa 10 litros. Ao ser aquecido para 227 graus Celsius, mantendo-se o volume constante, qual a nova pressão exercida pelo gás nas paredes do recipiente ao final do aquecimento? Então vamos lá. Vamos pegar primeiro as variáveis. Temperatura inicial é menos 23 graus Celsius. A pressão inicial ela vai ser 1,5 atmosfera. O volume ele fica constante, então a gente não precisa escrever. Temperatura final vai ser 227 graus Celsius. E a pressão final que eu quero descobrir, que eu não sei. Aquela fórmula ela só se aplica à temperatura em Kelvin, então vamos começar logo as conversões. Convertendo isso aqui para Kelvin, é só somar com 273 vai dar 250 Kelvin. Convertendo 227 para Kelvin, você vai somar 273, isso aqui vai dar 500 Kelvin. Então vamos agora utilizar a lei de transformação isovolumétrica. A gente tem que a pressão final dividida pela temperatura final é igual à pressão inicial dividido pela temperatura inicial. Como eu quero achar a pressão, então a temperatura que está desse lado vai passar para o outro multiplicando. Então eu vou ter que a pressão final é igual à pressão inicial dividido pela temperatura inicial vezes a temperatura final.
Isolamos a variável. Agora a gente pode substituir pelos valores numéricos. Então, a minha pressão final vai ser 1,5 atmosfera dividido temperatura inicial em Kelvin, 250 Kelvin, vezes 500 Kelvin, que é a temperatura final. Posso cancelar o 250 por 500, sobra 2 aqui e 1 aqui embaixo. 2 vezes 1,5, minha pressão final vai ser 3 atmosferas. Ou seja, na escala Kelvin, a temperatura dobrou. Portanto, se o volume permanece constante, a pressão também dobra. Tranquilos? Professor, mas aqui a gente sempre estuda uma variável ficando constante, além do número de mols. Se as três variarem, aí a gente vai combinar as três leis no que a gente chama de equação geral dos gases.